A seguir, Master Imóveis. Oferecimento. Equilíbrio Construtora. Faz parte da sua vida. Aliance. Aqui se vive melhor. Dimensional Construções. Qualidade, segurança e pontualidade. Eurobrasil Construtora. Solar Tambaú. Descubra o padrão que a vida escolheu para você. Massai Construções e Incorporações. Você acima de tudo. Construtora Tropical. Construindo qualidade de vida. Execute. Pensou em imóvel? Pense Execute. Construtora Sideral. Compromisso com a qualidade de vida. Ecomax. Fazer bem feito é da nossa natureza. Ao vivo, e hoje vamos falar de um tema: as obras de infraestrutura de João Pessoa contribuem para o desenvolvimento da cidade ou não? Aqui o vereador por João Pessoa, Lucas de Brito Pereira, do DEM, vai tirar todas essas dúvidas, e você querendo hoje participar apenas pelo e-mail romulosoareslima@gmail.com. E, se preferir, poderá acessar nossas redes sociais. Nosso Instagram, @masterimóveis, ou no nosso Facebook, na fanpage Master Imóveis. Doutor Lucas de Brito, é um prazer ter aqui. Você é um vereador atuante na Câmara Municipal. E um tema bastante interessante. Eu lhe pergunto, as obras complementares de infraestrutura, como é que a Câmara trabalha essas obras complementares? Recepcionam um diálogo com o executivo, vocês debatem através, né, de audiências públicas. O que você tem a nos dizer sobre essas obras complementares, que a gente vê que a cidade aí está num crescimento vertiginoso, saiu que é a 10ª capital, né, no Brasil em termos de preferência de investimento do mercado imobiliário. E muito obrigado e boa noite. Boa noite, Romulo. Para mim é uma satisfação voltar ao Master Imóveis e poder contribuir para as discussões da cidade. E dizer, na verdade, que esse tema escolhido realmente é de grande relevância. A Câmara Municipal participa das discussões de prioridades de investimento na infraestrutura da cidade a partir das próprias leis orçamentárias. Existe a Lei de Diretrizes Orçamentárias que fixa prioridades e metas da Prefeitura em relação ao exercício subsequente, e a Lei Orçamentária Anual, que vai definir os valores a ser investidos, área por área, programa por programa. Então, nesse momento, na realização dessas audiências públicas, os vereadores podem dar as suas sugestões, inclusive apresentando emendas parlamentares que muitas vezes são incorporadas ao orçamento do município de João Pessoa, fazendo com que, verdadeiramente, o desenvolvimento da nossa capital ele seja promovido e facilitado por essas obras, tanto de infraestrutura quanto as chamadas complementares, que seriam escolas, construção de escolas, de creches, de praças, enfim, para tornar mais aprazíveis os bairros da capital. Nós temos muitas obras aí que já foram entregues atualmente, e obras em construção. Eu posso citar aqui o Trevo de Mangabeira, posso citar obras do Centro Histórico, a questão da entrega de algumas obras do bancário. Quais são as principais obras que a gente pode pontuar aqui e debater da sua importância e para o mercado imobiliário, que a gente hoje tem num crescimento assim bastante acelerado, muitas vezes mais acelerado do que vocês aprovarem a lei para se tornar equivalente à mobilidade e outros elementos? O que é que você pode pontuar para a gente conversar com o telespectador o que está acontecendo hoje em João Pessoa, e que vocês da Câmara realmente têm feito o seu papel, não só de fiscal, mas de contribuinte para o crescimento da cidade? Eu tenho uma leitura, Rômulo, de que a iniciativa privada, inclusive em João Pessoa, ela tem caminhado a passos bem mais rápidos e largos do que a administração pública. A gente precisa verdadeiramente modernizar a administração. Para se ter uma ideia, hoje,
quando se entra com um pedido de alvará de construção junto às secretarias competentes do município, muitas vezes a demora é de 1 ano para a obtenção desses alvarás. Ou seja, a burocratização do serviço público, a demora na entrega, na avaliação dos projetos, ainda é uma das causas de retardo ou de freio ao desenvolvimento que a cidade poderia ter ainda maior. E, por outro lado, a gente percebe que algumas obras de infraestrutura contribuem para esse desenvolvimento. Para citar de forma bem específica, essa duplicação aqui na subida do bairro do Altiplano, sem dúvida nenhuma, e no próprio bairro do Altiplano, sem dúvida nenhuma, contribui para a valorização dos imóveis ali instalados e para, ao mesmo tempo, facilitar a mobilidade urbana de um bairro que está se tornando cada vez mais adensável, com a população sempre crescente, novos empreendimentos surgindo, e o ritmo, muitas vezes, da iniciativa privada precisa ser acompanhado por uma gestão que precisa, não falo especificamente dessa gestão, mas a gestão pública como um todo precisa se modernizar, se reinventar, ser mais rápida, célere na proposição de soluções para os problemas de uma cidade complexa como João Pessoa. Você falou uma coisa interessante. A gente tem a zona sul da cidade, que é uma coisa incrível, o crescimento é muito... Às vezes você vai em Mangabeira, o metro quadrado comercial da principal chega a bater aqui em Tambaú, Manaíra. Verdade. Eu lhe pergunto, o trevo de Mangabeira, principalmente com agora a inserção de um shopping center ali, é uma solução? O que é que você acha desse trevo de Mangabeira para, principalmente, facilitar e não causar nas horas de pico aquele engarrafamento que todo mundo fica louco? A partir do momento em que certos bairros da capital crescem, aumentam o seu adensamento populacional, é necessário que os órgãos públicos, a prefeitura e o governo do estado, especificamente na construção do trevo de Mangabeira, ofereçam alternativas e soluções, muitas vezes pactuadas, para facilitar a vida desses moradores. Um bairro que foi planejado, teve as suas vias construídas para receber um adensamento populacional através de residências, a partir do momento em que ele se verticaliza, obviamente ele vai precisar se preparar para dar vazão ao fluxo de pessoas, de veículos, de automóveis, que vai necessariamente aumentar por aquelas vias. Então, pensar a mobilidade urbana permanentemente, inclusive, Rômulo, eu acho importante a prefeitura abrir os olhos para a questão da necessidade de novos corredores em João Pessoa. A última vez em que se construiu um corredor que ligue bairros estratégicos da capital faz muito tempo. Então, esse planejamento estratégico, não apenas de soluções paliativas de mudança de sentido de via, ou de colocação de semáforo, ou de faixa de pedestre, são soluções paliativas que não acompanham o ritmo de crescimento da cidade. Agora, a gente tem uma espécie de mini cemitério no centro histórico, não, isso já é há décadas. A gente tem um exemplo de Recife, que modernizou o centro histórico, transformou lá a parte cultural, a parte de lazer, a parte de restaurantes. O que é que você acha que deve ser feito ali, não só as obras de infraestrutura, mas, na sua opinião, de um jovem empreendedor, de um jovem vereador e, quem sabe, futuramente, um jovem prefeito, mas, na sua opinião, o centro histórico da gente não precisa ser mais repensado? As obras que estão sendo feitas lá é suficiente? O prefeito Luciano Cartacho tem até uma boa proposta para o centro histórico. Lançou, inclusive foi aprovado na Câmara esse projeto de iniciativa do Executivo de transformar o centro histórico num polo tecnológico, ou seja, estimular a instalação, inclusive com benefícios fiscais para as empresas que desejem ali se instalar, para que aqueles prédios que muitas vezes estão ruindo, estão em desuso, não estão cumprindo, isso é o principal, sua função social, a função social da propriedade não está sendo cumprida ali no centro histórico, essa realidade seja modificada. Embora a ideia, o projeto seja magnífico, ele ainda não saiu do papel. Nós da Câmara vamos certamente apoiar essa iniciativa, mas ao mesmo tempo cobrar que ela saia do mundo das ideias.
existem várias ideias igualmente boas no que diz respeito a uma requalificação do Porto do Capim, quer dizer, uma área com potencial turístico, por exemplo, magnífico. Ali uma instalação verdadeiramente de equipamentos comunitários, de equipamentos públicos, culturais, inclusive, precisam acontecer. A gente tem notícia de que a obra do Conventinho está para ser entregue, vai ser um avanço. Lá vai ser instalada, salvo engano, a primeira biblioteca pública do município de João Pessoa. Nós somos a única capital ainda sem uma biblioteca pública, que é um espaço de democratização do acesso à informação, do acesso aos livros. Então, eu penso, Rômulo, que esse tipo de iniciativa, ou seja, em resumo, buscar que os prédios antigos do centro histórico cumpram uma função social e não simplesmente fiquem abandonados, servindo à especulação imobiliária ou simplesmente e realmente deixados de lado pelos seus proprietários. Se acabando, né? Se acabando. Sendo a cidade feia naquele ambiente. Várias cidades do Brasil, inclusive o Recife, com o Recife Antigo, o Rio de Janeiro, valorizaram a ocupação ou reocupação dos seus centros históricos, e João Pessoa precisa avançar nesse aspecto. E eu penso que uma das iniciativas, Rômulo, seria seguir o exemplo de São Paulo. São Paulo começou a notificar proprietários para que eles, nos prédios que estão desocupados, passem a dar um uso social a esses prédios, passem a fazer algum tipo de investimento, sob pena de aplicação de um instrumento já existente chamado IPTU progressivo. Vai aumentando a cada ano o valor do IPTU até chegar a um limite de 15%, o que força o proprietário a dar um destino àquele imóvel abandonado. Vamos para um rápido intervalo comercial, mas já quero deixar uma perguntinha aqui. A gente tem as praças, né? Na verdade, hoje João Pessoa é conhecida realmente com muitas praças. Os imóveis na circunvizinhança dessas praças, na sua opinião, se valorizam e precisam ser essas praças mais potencializadas, seja com academias diferenciadas, seja com áreas de lazer para a criançada, seja com área de bar e restaurante. Não respondo agora. Você pode continuar mandando seu e-mail para romulosoareslima@gmail.com e não saia daí, voltamos em poucos minutos. Rápido, né? Mas tá ótimo. Por que apenas viver bem? Se você pode viver bem pertinho de tudo, bem confortável e bem do jeito que você sempre quis. A Vila Tambaú. Apartamentos de até 107 metros quadrados. 3 quartos mais dependência e 2 ou 3 vagas de garagem. No melhor de Tambaú, na rua Silvino Lopes, bem pertinho da Epitácio. E você só paga 30% até entrega. Visite estande no local. Construtora Equilíbrio, 3031 3366. Está nascendo no bairro mais nobre da cidade, Altiplex. O complexo multiuso que tem a vista mais bonita da cidade, para você trabalhar, morar e se divertir. São offices, apartamentos e mall num só endereço. Invista na melhor vista. Invista no Altiplex da Allianz. Jardim Luna, nossa história é com você. E o lugar não poderia ser mais nobre. Royal Luna Residência. 2 unidades privativas por andar. 207 metros quadrados de área, com 3 ou 4 vagas de garagem e lazer completo. Um espaço para viver a história da sua vida e juntos construirmos a nossa. Sinal de 35% até a entrega. Royal Luna Residência. Visite o decorado. Um lançamento Dimensional Construções. Chegou a hora de viver em alto estilo, um empreendimento digno de um resort. Nasce o Jardins de Maio, o melhor clube residência do 13 de maio, bem pertinho do centro e a poucos minutos da praia. Tem espaço fitness, piscinas, sala de cinema e espaço gourmet com churrasqueira. Tudo para sua diversão e conforto. São apartamentos com mais de 56 e 67 metros quadrados, com 2 ou 3 quartos. Confira as condições de pagamento e compre já o seu. Ligue 3031 1400. Na cidade onde o sol nasce primeiro, nosso dia começa com muito trabalho.
tudo para que você possa assistir de camarote ao espetáculo que é viver aqui. Se você deseja ver a vida de uma nova perspectiva, temos duas notícias, uma boa e outra ótima. A boa é que as obras do Solar Tambaú estão em ritmo acelerado. A ótima é que, além do privilégio, você tem a grande oportunidade de viver aqui. Consulte um de nossos parceiros imobiliários e conheça os planos especiais de venda. Venha viver no Solar Tambaú. Aqui, o sol acorda mais cedo só para lhe desejar bom dia. Solar Tambaú, um lançamento JCP Construções. Na noite do dia 11 de dezembro, aconteceu a entrega do Espázio de Ravena, mais um empreendimento com a qualidade Massai. A localização do empreendimento é uma das melhores de João Pessoa. Maior que a satisfação de quem recebe, só a realização de quem constrói. Esse empreendimento vem marcar um novo momento da empresa, com produtos cada vez mais arrojados, cada vez mais diferenciados. Uma noite para brindar a felicidade nos seus dias. Afinal, fazer parte da sua vida vale mais. Construtora Massai. Imagine um apartamento em Tambaú perto de tudo. Restaurantes, supermercados, bancos, escolas. Agora imagine que você pode financiar esse apartamento pela Caixa em até 360 meses com 0 de entrada. Imagine também que esse apartamento já está em fase de acabamento. Então aproveite e adquira logo o seu apartamento no Montremblant da Rufus Construtora, que está com o metro quadrado mais barato de Tambaú, com qualidade Rufus. Montremblant, more bem e perto de tudo, em Tambaú. A Construtora Sideral possui a opção certa para quem acredita que morar bem é uma questão de escolha. Para quem sonha com um lugar ao sol, apresentamos o Residencial Sol, com 2 opções de apartamentos, na melhor localização do Bessa. Para quem quer morar em um bairro com superestrutura, apresentamos Residencial Signos, também com 2 opções de apartamentos na melhor área dos bancários. Residenciais Sol e Signos, 2 opções para um único bom gosto. O seu, Construtora Sideral, 3241-2555. A Zona Sul Imobiliária possui uma estrutura moderna e arrojada. Desde 2010, atuando no mercado imobiliário, vem conquistando cada vez mais espaço no mercado pessoense. Possui uma estrutura com mais de 300 metros quadrados de área e dispõe de uma grande equipe treinada e capacitada para resolver toda a documentação necessária para financiamento de imóveis. Atualmente com 3 endereços, sempre busca se atualizar para que seja mantido o padrão de qualidade. Em suas 3 unidades disponibiliza ao público corretores de plantão de domingo a domingo, além de ter um telefone para o atendimento 24 horas. O programa Master Imóveis está de volta. Muito obrigado pela sua audiência. Muitos e-mails, agradeço os abraços, cumprimentos aqui ao vereador, ao programa, muita gente assistindo e contribuindo aqui com as perguntas. E hoje a gente está falando sobre as obras de infraestrutura de João Pessoa. Elas realmente ajudam o desenvolvimento da nossa capital ou não? Eu deixei uma pergunta, vereador Lucas de Brito, que é as praças. A gente tem hoje uma realidade, como tem o verde em João Pessoa, mas esses imóveis que estão ao redor dessas praças, eles têm mais valor, na sua opinião? E o que é que a gente pode melhorar ou que já está sendo feito é suficiente? Sem dúvida nenhuma, os equipamentos comunitários, a exemplo de praças, eles contribuem para a valorização dos imóveis. A gente teve algumas gestões anteriores à atual que tiveram uma política muito forte de revitalização, de reinauguração de praças, e o fato é que João Pessoa, durante algum tempo, ficou com uma quantidade significativa de praças e praças novas à disposição das comunidades, dos cidadãos pessoenses, muitas delas equipadas com academias ao ar livre, mas eu penso, Rômulo, que João Pessoa está querendo evoluir em relação a esse quesito das praças. Como assim? João Pessoa começa a requerer, a solicitar do prefeito que adote uma nova política de praças no sentido de permitir uma parceria público-privada, ou seja, as pessoas se identificam com as praças e querem elas próprias começarem a tomar conta das praças. São as parcerias público-privadas que permitiriam
na verdade, que as praças fossem adotadas pelas comunidades do entorno, que eles pudessem eleger um síndico da praça, que, na verdade, eles dispusessem, inclusive, através de organizações sociais, de dotações orçamentárias para manter a praça limpa, para manter a praça pintada, para manter os equipamentos da praça em funcionamento, para, se fosse o caso, contratar, além da presença e exigir da guarda municipal, dando tranquilidade e segurança às pessoas, mas contratar também, se for o caso, empresas privadas de segurança. Enfim, eu penso que esse modelo de maior participação da sociedade civil na gestão, inclusive na administração de certos equipamentos públicos, como as praças, e, ao mesmo tempo, da parceria do público e do privado, seria uma boa solução para ainda mais tornarmos as praças de João Pessoa verdadeiros equipamentos de presença dos nossos cidadãos. Então, seguindo esse seu raciocínio, a gente tem muitos empreendimentos nos 64 bairros das cidades, principalmente nos grandes centros da cidade, Bessa, como o Jardim Luna, como as praias, etc. Eu lhe pergunto, não poderia ter uma iniciativa pública-privada de se fazer a pavimentação, de fazer alguns deveres da iniciativa privada e uma compensação tributária? Eu acho que deve ter alguma lei. O que é que o senhor me diz sobre isso? Hoje já existe realmente a Lei Complementar 21 do ano de 2000, então é uma lei que já tem 15 anos, e que criou o IPTU Cidadão. Como é que funciona o IPTU Cidadão? Na verdade, a comunidade, a sociedade civil, realiza uma obra de infraestrutura, que é da competência e da responsabilidade da prefeitura, e recebe, em contrapartida, descontos no seu IPTU ou na sua taxa de coleta de resíduos, ou ainda no ISS. Então, o cidadão pode escolher 3 diferentes tipos de tributos que são da competência do município para compensar os investimentos desembolsados para uma obra de infraestrutura que era da responsabilidade da prefeitura. Como é que funciona hoje? É necessário que, por exemplo, se for ser feita uma pavimentação de uma rua que não é calçada, e os moradores daquela rua decidem calçá-la pelo próprio bolso e depois pedir a compensação através do IPTU Cidadão. O que eles devem fazer? Primeiro, garantir uma maioria favorável. A lei do IPTU Cidadão, ela prevê que 80% dos interessados diretamente precisam aderir àquela vontade. Então, dos moradores de uma rua, 80% tem que subscrever um instrumento chamado termo de adesão. Eles fazem o termo de adesão, apresentam na Secretaria de Infraestrutura, dizem o que vão fazer com um projeto já, inclusive de engenharia, o que vão fazer na rua de pavimentação, por exemplo. A Secretaria de Infraestrutura aprova e, uma vez comprovados os gastos naquela pavimentação, aqueles moradores vão poder, no IPTU subsequente, fazer um desconto. Deixar de pagar o IPTU, deixar de pagar a taxa de coleta de resíduos, deixar de pagar outros tributos municipais, fazendo uma compensação entre os investimentos feitos e o que lhes era exigido a título de tributos municipais. Eu acho esse instrumento pouco utilizado, bastante interessante, que precisa, em programas como o seu, ser mais bem divulgados. Para finalizar aqui, muitas perguntas. A Marisete, eu vou selecionar a da Marisete, muitas perguntas que o vereador no final vai deixar o seu e-mail e vai ser realmente respondido a todos. Mas uma última, a gente tem 1 minuto para a gente encerrar. A barreira do Cabo Branco, a Marisete pergunta, e outros. O que é que o senhor tem visto, o que é que o senhor tem de solução, até mesmo, porque ela pergunta aqui que o local que está sendo desviado é um local ainda muito ruim quando chove, muita lama. A prefeitura, a partir do momento em que interditou ali o tráfego na via asfaltada e desviou para uma rua de barro, precisaria de imediato e com celeridade, com eficiência, fazer a pavimentação. Ainda não o fez, está propondo uma intervenção na barreira do Cabo Branco, e amanhã, inclusive, Rômulo, eu quero fazer esse convite aos seus telespectadores. Às 2h30 da tarde vai ser realizada uma audiência, uma reunião no auditório da PBTU,
para discutir o projeto executivo que a Prefeitura está apresentando para realizar obras na Barreira do Cabo Branco, para conter a erosão, e é uma discussão que está sendo proposta pela própria sociedade civil, através do grupo Amigos da Barreira, uma associação independente, sem ligações político-partidárias, mas que convida toda a população de João Pessoa a participar do debate. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero lhe passar aqui uma lembrança da Aliança, uma das nossas patrocinadoras. Bacana, e deixar demais. você aí com suas considerações finais, com o seu e-mail, para que o telespectador possa interagir. E muitas perguntas chegaram aqui, bateu o recorde, mas que é só meia hora de programa e a gente não poderia se estender, mas vou lhe trazer em outras oportunidades. Virei com a maior satisfação. Quero disponibilizar, na verdade, o meu e-mail é lucasdebritopereira@gmail.com. Então, eventuais sugestões, dúvidas podem ser enviadas através do e-mail. E eu peço às pessoas que também nos acompanhem através do nosso site institucional, lucasdebrito.com.br. Das mídias sociais, nós temos Facebook, Lucas de Brito, nós temos Instagram, Lucas de Brito também, para que as pessoas possam acompanhar um pouco mais das nossas atividades como vereador de primeiro mandato, agora na capital, João Pessoa. Não saia daí, você vai assistir agora o Master Imóveis Shopping com as melhores construtoras imobiliárias e corretores de imóveis. Quero mandar um abraço a todos os telespectadores pela audiência e digo sempre que juntos somos muito mais fortes.